O projeto de lei sobre a implantação de logística reversa na cidade de São Paulo foi aprovado em segunda votação na semana passada pela Câmara Municipal de São Paulo. Hoje conversamos com o vereador Gilberto Natalini, do PV, o autor do projeto. Como vai, vereador? Tudo bem, e você? Obrigado pela oportunidade de conversarmos. Obrigado, a gente que agradece. Vereador, para explicar para a população o que é logística reversa. Bom, logística reversa é um conceito que não é só no Brasil, é um conceito mundial sobre a responsabilidade ou a corresponsabilidade na retirada do meio ambiente do que sobra do consumo dos produtos em geral. Então, eu vou dar um exemplo. Embalagem. Você tem as embalagens das mais variadas materiais, embalagem de vidro, embalagem de plástico, embalagem de papelão, embalagem enfim. Segundo a logística reversa, quem produz a embalagem, quem vende a embalagem, quem consome a embalagem, quem importa a embalagem, são corresponsáveis para tirar essa embalagem do meio ambiente. Isso é logística reversa, quer dizer, começa na produção dentro da fábrica, vai para o comerciante ou para o importador, chega no consumidor e depois a retirada desse produto, do que resta, né, das embalagens, né, usadas para reaproveitamento, é uma responsabilização. Isso é logística reversa. Esse conceito está na lei federal que foi aprovada em 2010, que é a Lei dos Resíduos Sólidos, Lei Nacional dos Resíduos Sólidos. E essa lei, ela existe desde 2010, já vai para 10 anos, né? Mais de 10 anos, e a gente não conseguiu que fosse implantado no país para ter efetividade. Então, existem alguns acordos setoriais, assim chamados. Por exemplo, o Estado de São Paulo tem vários acordos setoriais que avançaram um pouco na área de embalagem, na área de óleo comestível, na eletroeletrônicos, mas ainda não está efetivada a lei. Então, Tá. por que não está efetivada? Porque como ela é compartilhada a responsabilidade, um fica jogando para o outro. Um fica empurrando para o outro, porque isso tem custo. Tem toda uma logística, como o próprio nome fala, de reverter o caminho do produto que sobrou no final da cadeia de consumo. Trazer ele de volta e reaproveitar tudo aquilo que for reaproveitável. Essa é a lógica da logística reversa. Ô, vereador, mas por que precisa de uma lei municipal se já tem uma federal? Então, o que nós fizemos foi pegar... Isso é muito comum acontecer, né? Você tem uma lei federal que vale para o país todo e você faz uma adaptação daquela lei para a realidade. Especificar. Exatamente. Né? Com os atores que agem aqui na cidade. Então, o que nós fizemos? Nós pegamos 16 linhas de produtos de consumo, por exemplo, embalagens, por exemplo, medicamentos, por exemplo, eletroeletrônicos, uma série de óleo comestível, uma série de produtos cuja a destinação final é o aterro. Né? Quantos por cento voltam para reaproveitamento do lixo de São Paulo? Pelos cálculos do poder público, 3 a 4%. Eu fiz os cálculos por fora, além do poder público, mas uma articulação que existe, que a prefeitura não toma parte dela, isso sobe para uns 15%, 16% de reaproveitamento em 50% do lixo seco que pode ser reaproveitado. O lixo se divide em duas partes. O lixo úmido, que é resto de comida, que é fruta, legumes, não sei o quê, coisa de comer ou coisa de Biológico, biodegradável. coisas que você não pode reaproveitar, coisa de banheiro, né, restos de banheiro. E o lixo seco. Do lixo seco,
É metade, é meio a meio, lixo úmido e lixo seco. Do lixo seco, você pode reaproveitar aproximadamente 35% dos 50% do total, certo? Porque aí tem a parte de rejeitos. Rejeitos, o que é? Rejeito é aquilo que você não pode aproveitar de jeito nenhum. Então, no lixo úmido, você pode dar um destino de reaproveitamento, compostagem ou queimar como combustível para fazer energia elétrica, por exemplo, para fazer vapor d'água. Isso já tem maquinários, tudo que pode fazer isso, o lixo úmido. O lixo seco, 15% é rejeito, você não consegue reaproveitar, você tem que descartar. Também pode ser queimado ou vai para o aterro, como hoje vai praticamente quase tudo para o aterro, né? E a logística reversa, ela responsabiliza, tem uma responsabilidade. Quem produz, as indústrias, quem vende, os comerciantes, quem importa e o consumidor tem também uma corresponsabilidade. E o poder público entra como um articulador disso tudo. Ele entra como um grande articulador disso tudo, fazendo o sistema funcionar. E a nossa lei prevê punição, o que a lei federal não prevê. Né? Tá. A nossa lei prevê que quem não cumprir as metas será penalizado com a lei ambiental, que é uma lei bastante dura, né? Tem um prazo para as pessoas se adaptarem, né? E depois quem não fizer vai ter que responder perante a lei ambiental. Vereador, mas na prática, como por exemplo, uma pequena mecânica, um lugar que vende óleo para automóvel, como que ela deveria se adaptar a essa regra? O que mudaria e quais seriam os novos custos que ela teria? Bom, uma coisa que é proibido e hoje já acontece pouco é jogar o óleo no ralo, tá certo? Isso é inviável. Então, o óleo, o produto, ele tem que ser retirado para ser reaproveitado. Né? Uhum. Isso já acontece bastante. Dificilmente, na cidade de São Paulo, você vai ver algum vendedor ou alguma empresa que utilize óleo de carro, por exemplo, e que jogue esse óleo no ralo ou que jogue esse óleo no córrego. Isso não tem. As pessoas recolhem e o produtor do óleo volta buscando óleo ou o reciclador volta buscando óleo. Nós teríamos que fazer isso com óleo comestível, porque aí já grande parte do óleo comestível, eu acho que nós consumimos aqui 6 milhões de litros de óleo por mês, e só 1,5 milhão é reaproveitado, o resto vai para o ralo. Então, o que tem que fazer? O produtor de óleo, a empresa que produz o óleo comestível, junto com quem vende, os supermercados, eles têm que sentar e fazer uma logística de recolher esse óleo. Eles são obrigados a fazer isso, certo? E o consumidor, qual é a função do consumidor? É pegar o óleo usado, andar 1 quarteirão, 2 quarteirões, chegar no supermercado que lhe vendeu o óleo e devolver o óleo lá. Então é isso. O ponto de venda ele vai ter um espaço para receber o que o cliente levar de volta. A logística, quem vai fazer a logística é o decreto regulamentador da lei. Esse detalhe não entra, senão a lei viraria uma bíblia, tá certo? Aí não dá para você fazer. É o decreto regulamentador e os acordos setoriais de cada setor. Por exemplo, você pode ter, como eu já tentei implantar num bairro, depois eu não tive apoiamento, né, procurei uma grande produtora de óleo comestível. O que a gente queria? 3 ou 4 carrinhos elétricos, com uma pessoa sentada no carrinho, atrás um botijão grande, um recipiente que poderia caber 500 litros de óleo, tá certo? Uhum. E ele iria, igual vende gás, ele iria tocando uma pequena musiquinha, que é o recolhedor de óleo usado. Isso é uma logística que pode perfeitamente ser feita e paga tanto por quem produz o óleo como por quem vende o óleo, o comerciante que vende o óleo. O que o consumidor tem que fazer? Ele tem que pegar o óleo usado que ele juntou em casa, como eu junto aqui na minha casa, eu junto óleo aqui na minha casa.
mas os pontos de entrega desse óleo são poucos, são distantes da minha casa. Então, todo ponto de venda de óleo deveria ter obrigatoriamente uma recepção de óleo usado. E dali eles encaminham para o reaproveitamento, dão o destino, porque óleo é inclusive lucrativo. Óleo, tem muita gente que compra o litro de óleo R$ 1 a R$ 2 o litro de óleo usado, porque manda para fazer combustível ou para fazer material de limpeza e tal. Então, o óleo de comida é valioso, né? Diferente de outras coisas que não têm valor. Então, o que tem valor é mais fácil. Você pode dar um bônus para a pessoa entregar o óleo, dar um bônus, o cara pode fazer com aquele bônus comprar alguma coisa no próprio supermercado. E o custo disso ser dividido entre a empresa que produz e a empresa que vendeu. O senhor prevê o custo disso para o ponto de venda? Não. Dessa adaptação? Não, o custo para quem arrecada, o custo é mínimo, porque você tem que ter lá um pedaço lá do mercado que receba a embalagem e tal. É um pedaço lá, certo? Se você retirar aquilo sempre, você nunca vai encher aquilo, você faz uma logística, e o importante é que a logística tem que reencaminhar o produto para o reaproveitamento. Ele não pode descartar aquilo, entendeu? Ou seja, então ali ele não precisa de uma estrutura, ele precisa apenas de um espaço. Um espaço e uma pessoa para tomar conta e tal. Sim. Precisa de uma adaptação, um maquinário, nada disso. Não, nesse caso particular, não. Se for uma embalagem, por exemplo, vamos supor, de plástico, né? PET, por exemplo, né? As indústrias que vendem refrigerante não ficaram muito satisfeitas com a nossa lei, porque elas vão ser obrigadas a tirar esses milhões de PETs que são jogados por aí afora. Você vai na beira da represa Biri e você vê. E eles terão que retirar e vão ter que fazer todo. Eles têm que as metas são progressivas, entendeu? Elas vão aumentando de acordo com a passagem do tempo, mas eles vão ter que cumprir, porque senão eles serão incluídos pela prefeitura nas leis ambientais que punem as pessoas que poluem o meio ambiente. E são leis severas. Ô, vereador, e para fechar, como funciona essa lei em outros países do mundo? Essa lei já está em vigor em outras capitais, outras cidades pelo mundo? Não tem a menor dúvida. Na Europa, o destino dos resíduos na Europa é muito bem organizado. Lá eles usam, tem crescido muito a utilização para fazer, para usar como combustível. Aí tem uma polêmica muito grande entre os ambientalistas, porque tem ambientalista que defende que se você queimar o lixo, você estimula o consumo, porque some o lixo, vai para a máquina, queima, produz energia, produz vapor d'água para tocar algum tipo de caldeira, alguma coisa, mas você não educa a pessoa a fazer um consumo controlado. Então, tem todo esse debate que existe com essa questão da combustão dos resíduos. Na Europa, tem muita máquina de combustão, na Europa, na Ásia também tem muita máquina de combustão, e na Europa também tem o reaproveitamento da parte reciclável do lixo é muito grande. Eles jogam pouco na natureza. O senhor considera que a gente está muito atrasado ou nem tanto? Muito atrasado. 60% do Brasil ainda tem lixão. Sabe o que é lixão? Lixão é que o prefeito pega o lixo da cidade, vai lá no meio do mato e joga. Lixão é diferente. Não, lixão é diferente de aterro. Aterro você faz de uma maneira, aterro você bota uma capa embaixo para o chorume não correr, você recolhe o chorume. Aterro você compacta, você põe terra, você vai compactando. São Paulo, por exemplo, os 2 aterros que fecharam aqui, agora o aterro de São Paulo é fora de São Paulo, não tem mais lugar para jogar lixo em São Paulo. Não tem mais espaço dentro da cidade. Mas aqui chegou-se, em 2010, 2011, chegou-se a fazer perfurações nos aterros para colher o metano da dissolução do lixo orgânico, produz metano, que é altamente tóxico do ponto de vista de gás de aquecimento global. Pega o metano, carrega ele para uma usina
queima ele na usina e produz energia elétrica. São Paulo chegou nisso. Tá. Mas o Brasil, 60% dos municípios é lixão, não é nem aterro. São Paulo não tem lixão, né? Não, São Paulo faz muitos anos que não tem, a não ser os lixões clandestinos, né? Tá. Aí é outra questão. E também a nossa lei, ela obriga o produtor e o comerciante a fazer campanhas maciças de educação ambiental para que as pessoas não despejem o lixo onde não devam despejar. Se você quiser ensinar as pessoas a separar o lixo, aqui na minha casa eu separo. Eu ponho por dia para o lixo uma quantidade ínfima. Nós somos aqui em 8 pessoas na casa. Porque o que é reciclado eu retiro e ponho no caminhão do reciclado que passa aqui. E o que é orgânico, eu separo. Comida sobra pouco porque a gente faz na medida. Então, o resto de comida praticamente não tem. Mas casca de fruta, coisa de vegetal, essas coisas todas, eu pego e faço compostagem. Eu tenho uma quantidade de plantas aqui, eu faço compostagem, então o produto final de lixo aqui em casa é mínimo. Então, a nossa lei prevê uma forte campanha de educação ambiental que não é feita hoje, porque a prefeitura não faz e as empresas de coleta de lixo também não fazem. Vai ser responsabilidade do próprio produtor e do comerciante. Quer dizer, quem produziu e vendeu, quem vendeu, eles entram como corresponsáveis para retirar esse produto final da natureza, dar destino correto. Esse é o espírito da lei. Só para fechar mesmo, o poder público, a prefeitura, ela não deveria também fazer esse papel de recolher essa embalagem e dar a destinação correta a ela? Isso com a ajuda também da população, né, que separaria esse lixo e A colocaria no prefeitura, dia do lixo reciclado? ela entrou com 2 usinas de reciclagem de lixo, uma na Ponte Pequena, outra aqui em Santo Amaro, ali perto ali na José Yunes. São 2 grandes centrais de triagem. O problema, sabe qual é? O problema é que se não tiver mercado para esse produto final, você não consegue dar destino. E na nossa lei, quem produz a embalagem tem a obrigação de dar destino final de retorno, por isso que chama logística reversa. O produto vem e o produto volta. Quem produz tem a obrigação de tirar aquilo da natureza, entendeu? Hoje, ninguém faz isso, nenhum produtor tem nenhuma responsabilidade de nada. Ele joga o serviço, ele vende, ele ganha o lucro e tal, e dane-se para lá. Se a prefeitura fizer, muito que bem. Se a prefeitura não fizer, dane-se. Então, as centrais de reciclagem, hoje, elas trabalham com metade da sua capacidade. Por quê? Porque se eles receberem, por exemplo, determinado produto em grande quantidade, depois eles não têm mercado para vender. Dependendo do produto, não tem mercado. Não tem mercado, porque o produtor não entra na jogada. O produtor tem que arcar com a responsabilidade, porque ele que produziu, ele que vendeu, tá certo? Ele que lucrou com aquele produto. E aí ele joga para lá e dane-se, vai para a natureza e ele... Então, o espírito da logística reversa, da nossa lei, é exatamente responsabilizar quem produz e quem vende, e quem importa. Tá, e quem produz, então, tem responsabilidade até o fim, até aquilo ser Reaproveitado. reciclado, reaproveitado. Perfeito. E o senhor acha que o Covas vai... Aliás, o senhor deve saber, o Covas vai sancionar? Olha, se ele não sancionar essa lei, mesmo porque antes de colocar em votação, eu conversei com o governo. Tá. Por exemplo, eu tinha determinadas coisas que eu tinha colocado no texto original, eles pediram para fazer umas alterações. E eu, como acordo com ele, como aquilo não descaracterizou a lei, eu fiz algumas alterações a pedido do governo. Na hora que você entra numa tratativa desse nível, a sanção é praticamente certa, porque nós fizemos, a segunda parte da lei eu fiz como acordo com o Executivo. Né? Aquilo que eu queria, não houve nenhuma descaracterização, não houve nós não afinamos em nada, mas fizemos junto. Então, se eles fizeram isso e deram um toque, olha, aqui está legal e tal, já é um sinal de que vão sancionar. Se não sancionar, eu vou ficar muito surpreso, porque aí vai ser uma facada nas costas extremamente desaconselhável, tá certo?
Nós fizemos comum, eu modifiquei o texto original, eu acho que vai sancionar, mesmo porque é uma boa bandeira para o prefeito, entendeu? E eu tive o cuidado de fazer uma consulta, eu trabalhei muito com a Fiesp, com a FEComércio, entendeu? A gente trabalhou com os setores de comércio, de indústria, para que eles pudessem também não ficarem desesperados, quer dizer, não botar a faca no pescoço. Eu fui conversando, fizemos audiência pública, trouxemos o promotor que trata do assunto da lei da logística reversa na audiência, trouxemos empresários, trouxemos técnicos, a Associação Brasileira de Resíduos, enfim, eu costurei de uma maneira que a lei ficou prontinha e ninguém ficou assim, não vai, ninguém ficou contra, pelo menos publicamente. Então, eu acho que dá para sancionar. Mais importante que sancionar é implementar essa lei. São Paulo vai ganhar muito. São Paulo vai ganhar muito com isso. E para fechar, depois de sancionada, são 180 dias para entrar em vigor? Sancionada é 180 dias para entrar em vigor, tem que fazer o decreto de regulamentação, né? E aí começa a valer, né? A partir de que for valendo, nós temos que cobrar para que as coisas aconteçam. Porque, sabe, no Brasil, o legislador ele tem que bolar a lei, escrever a lei, tramitar a lei, aprovar a lei, lutar para sancionar, lutar para regulamentar e lutar para a lei ser posta, realmente ser cumprida. Eu tenho várias leis minhas que o Executivo simplesmente não cumpre, como, por exemplo, a lei para retirar da natureza os resíduos de poda de árvore, reaproveitar os resíduos de poda de árvore. É uma lei que a Prefeitura não está cumprindo, uma lei minha de 2004. Chegou a cumprir até 70% dos resíduos, depois mudou o governo para o governo Haddad, o Haddad entrou, abandonou tudo, parou de recolher, começou a jogar tudo de novo no aterro, milhares de caminhões de madeira de poda de árvore. Aí a gente foi para cima, foi no Ministério Público e tal, deu uma revertida. Hoje eu diria que nós estamos tirando 30%, 35% da madeira de poda de árvore para reaproveitamento. O resto está indo para o aterro. Infelizmente. Sim. Vereador, quero agradecer demais sua atenção. O senhor foi muito atencioso, explicou bem, e a Gazeta agradece sua atenção. Eu que agradeço a você. Muito obrigado pela oportunidade. Tá? Um bom dia. Bom dia, obrigado. Até a próxima. Até mais.